Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Queridos, prestem atenção. Hoje nós vamos falar sobre o editorial, certo? E é um gênero textual que é muito utilizado principalmente pelos jornais e pelas revistas. Por quê? Porque ele tem um objetivo grande de informar. E aí pode ser que até o próprio nome editorial confunda. E aí você analise como se fosse um texto jornalístico. É um texto que é geralmente utilizado na imprensa, mas ele tem uma característica base, uma característica primordial, que é muito diferente dos textos jornalísticos, que é a questão de não ter a obrigação em ser neutro. Como assim, Pro? O editorial, ele é um texto que ele é opinativo. Ele opina. Ele coloca uma opinião. E ele coloca uma opinião a partir de um fato. Por isso que ele é tão utilizado pela imprensa. Então, automaticamente, o texto ele apresenta um fato e em cima desse fato, ele expõe a opinião. Então, baseando-se nessa informação, percebe-se que o editorial é um texto que possui características expositivas e argumentativas, tá? Agora sim, é muito importante frisar que o fato, ele vai informar o que aconteceu. E a opinião vai transmitir a interpretação do que aconteceu, certo? É como se, de repente, alguém falasse que houve um caso de corrupção na prefeitura do município de Salvador. Beleza, foi um fato que aconteceu. Gente, é hipotético, tá? Não estou dizendo que isso aconteceu. E aí, automaticamente, o meio, a imprensa que foi emitir essa informação, além de abordar o fato, vai também emitir uma opinião sobre isso. Pronto, é um editorial. Então, em cima de um acontecimento, você vai explanar, você vai expor a sua opinião. Deu para entender? Espero que sim. Gente, é importante também salientar que essa opinião que eu acabei de falar para vocês, que o meio de comunicação vai transmitir, geralmente não é uma opinião pessoal, não é opinião apenas daquela pessoa. Geralmente é uma opinião que é assinada pelo veículo, é o meio de comunicação. Então, tipo, vai ser aquele jornal que vai emitir essa opinião, vai ser aquela revista. E geralmente ela é assinada pelo editor-chefe, tá? Por isso que fala-se editorial. Geralmente vem assinada pelo editor-chefe. Quando eu falei para vocês aí agora que o editorial possui características expositivas e argumentativas, de cara, nós podemos lembrar que o editorial é parecido com o texto dissertativo. Por que com o texto dissertativo? Porque nós vamos desenvolver os nossos argumentos baseados em uma ideia central. Então, observe, nós vamos ter o fato. Em cima desse fato é que eu vou expor os meus argumentos, é que eu vou expor a minha opinião, é que eu vou criticar, tá? Que eu vou expor o meu ponto de vista. Então, podemos dizer sim, que é um texto que é muito próximo de uma dissertação ou mesmo de um artigo, né? De um artigo de opinião, porque é um texto de opinião. Só que ele é um texto de opinião baseado em um fato, baseado em um acontecimento. Gente, esses editoriais, né, em jornais de outros países, de grandes cidades, de grandes nações, eles também podem aparecer na forma de ilustrações. São editoriais que vêm ilustrados, como cartoons, caricaturas ou charges, como acontece nos Estados Unidos e na Austrália, né? E esses editoriais, hoje em dia, eles não ficam restritos apenas às revistas e aos jornais, não. Principalmente depois da era da tecnologia, né? Esses editoriais, eles estão presentes também em transmissões de rádio, televisão, sites da web e outros meios que são inúmeros, né, ultimamente. E observem o seguinte, a importância do editorial é que justamente faz com que o leitor
tenha conhecimento desse fato e tenha também conhecimento da opinião daquele meio de comunicação, tá? É como se aquele público estivesse sendo representado. E aí vem na verdade, uma indagação, né? Vem um questionamento. Quais são as funções do editorial, Pro? Bem simples, como eu acabei de falar. As funções do editorial são explicar os fatos e sua importância, contextualizar historicamente, prever situações decorrentes do ato, formular juízos, ou seja, expor a sua opinião e convocar ações de resposta, ou seja, convocar o que as pessoas pensam sobre aquele assunto. Observem que ele explicou o fato, ele mostrou a importância daquele fato, ele contextualizou com a sociedade, ele formulou sua opinião e convocou a população para agir diante daquela situação. Então, observem como é um texto importante, porque é como se fosse o tipo de texto que serve para alertar, né, para mostrar à população a importância daquele assunto. E eu trouxe para vocês aqui um exemplo, né, de editorial, que foi, na verdade, um texto que foi publicado no jornal e que foi denominado Empurrão, que fala sobre a questão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, abordar que ia se empenhar na questão salarial dos deputados federais. Então, observem que é um assunto muito polêmico, né? Observem que ele trouxe aí o editorial, ele trouxe o fato do presidente da Câmara se manifestar sobre a questão salarial dos deputados federais. E em cima desse fato, em cima desse acontecimento, o meio de comunicação trouxe a notícia e expôs também a sua opinião. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que trabalhará para mudar o salário médio de 30 mil dos deputados federais como alternativa para diminuir os gastos públicos. O presidente da Câmara prometeu que encaminhará sua sugestão ao Congresso e que iniciará o debate sobre a pauta no segundo semestre. Beleza. Aqui foi o fato, foi o acontecimento. Aí observem que o meio de comunicação vem em seguida. O deputado tem toda a razão. Observem que ele está concordando com o fato. Ele está expondo aí que ele concorda com isso. Não podemos ter salários neste patamar. Mas neste caso, a questão não é só os salários, tem também o custo para manter toda esta estrutura. Então observem que além de expor o fato, ele coloca a opinião dizendo que é a favor e já traz um outro caso, uma outra situação para alertar a população, que não está em torno só do salário, mas em todo o sistema, em toda a estrutura que gira em torno dessa questão salarial dos deputados federais. Então não é só o salário propriamente dito, tem algo mais. Então ele já chama a atenção do seu leitor, né? Neste embalo, e já que ele tocou no assunto, sugerimos também dar uma olhada no judiciário. O STF tem uma verdadeira máquina administrativa de dar inveja a qualquer instituição. Gente, observem bem como é importante o texto. Ele trouxe o fato da questão dos salários dos deputados federais, ele mostrou-se a favor da situação de rever essa questão dos valores, né, já que é um gasto público muito alto, e aí já trouxe também uma outra problemática, que é olhar para o judiciário, que também traz esses gastos por conta dos salários absurdos, né, que o judiciário detém. Então observem que ele expôs o fato, o acontecimento, ele colocou a opinião e ele alertou a população do problema. Então, todas as características de um texto editorial. Para finalizarmos, deixa eu terminar de ler aqui. Indo mais longe um pouco, podemos também chegar aos municípios, onde salários de agentes políticos são incompatíveis com as receitas e as dificuldades que as cidades estão enfrentando nos tempos atuais. Mas, por mais que a gente seja otimista, isso não deverá acontecer com tranquilidade e conversas. Não vemos o menor indício de que isso seja uma vontade dos agentes políticos. É claro que não é. Será preciso um empurrão e isto o povo tem condições de fazer. Olha aí o título do texto, né? Empurrão. E por que ele usou esse título? Justamente como se fosse para empurrar o povo a discutir e a cobrar dos políticos que esses salários não sejam tão gritantes, né? Que não sejam tão altos diante da situação que o país vive e da situação que um trabalhador que ganha um salário mínimo ser tão desigual.
Então, observem que ele chama a gente, o texto chama a gente para discussão. Ele nos permite essa discussão. Traz para a gente a situação, traz para a gente a opinião e, acima de tudo, traz para a gente a reflexão. Que nós temos que refletir que é um problema que atinge toda a sociedade. Então, automaticamente, o texto traz a sociedade para a discussão. Ele levanta a sociedade para impor determinadas ações que vão beneficiar o coletivo e não apenas um grupinho. Viram como é um texto que é importante, como é um texto que merece reconhecimento e, principalmente, é um texto que merece ser lido. Até para que as pessoas fiquem atualizadas dos fatos, dos acontecimentos e, acima de tudo, que as pessoas possam refletir sobre a opinião daquele meio de comunicação. Certo? Nós vamos parar por aqui hoje. No próximo encontro, a gente continua com a discussão, tá bom? Um beijo, queridos, e até o próximo encontro.